E aí, torcedor tricolor, domingo tem São Paulo em campo e esse não é um jogo qualquer. É a 24ª rodada do Campeonato Brasileiro. O tricolor vai visitar o Lanterna Chapecoense na Arena Condá. E o clima em volta do time São Paulino é de tensão total, porque são 9 jogos sem vencer. De quarto colocado que São Paulo estava no campeonato, hoje está em meio de tabela. E uma torcida cada vez mais impaciente com o trabalho do Dorival Júnior e dos próprios jogadores. Então nesse vídeo eu vou trazer uma análise completa de como chega o São Paulo, como chega o Chapecoense, o retrospecto entre os times, prováveis escalações e o que esperar desse confronto. Então já deixa o like, se inscreva no canal e bora para o vídeo. Torcedor do São Paulo, acabou a conversa. São Paulo precisa vencer esse jogo de domingo contra a Chapecoense. Não existe mais espaço para o São Paulo entrar em campo pensando em jogar bem ou controlar a partida, dominar a posse de bola e depois deixar 3 pontos pelo caminho. São Paulo precisa ganhar o jogo. O importante nessa partida é ganhar, vencer. E não estou dizendo isso porque o adversário é a Chapecoense, não, beleza? Estou dizendo porque o Campeonato Brasileiro está afunilando cada vez mais para o São Paulo. Está ficando cada vez mais difícil. E para entender o tamanho desse jogo, precisa entender o momento do São Paulo em 2026. Foi uma temporada de muita instabilidade nos bastidores. O time começou bem o Brasileirão sob o comando de Hernan Crespo, chegou a liderar as primeiras rodadas do Campeonato Brasileiro, mas depois de cair na semifinal no Campeonato Paulista Palmeiras, a diretoria então decidiu demitir o técnico argentino e ainda em março, mesmo com 10 pontos em 4 jogos. E a partir daí então entrou o Roger Machado, que também não conseguiu segurar a estabilidade do time. Teve 7 vitórias, 4 empates, 6 derrotas, um aproveitamento aí de 46%, com direito a 7 lesões musculares no elenco, e nisso foi demitido em maio. Desde então o São Paulo está com Dorival Júnior e que não vem tendo um bom desempenho no São Paulo até esse momento do Campeonato Brasileiro. E olha o dado que assusta o torcedor. Contando da demissão do Crespo até agora, o São Paulo é o segundo time do Brasileirão nesse recorte. Só na frente da própria Chapecoense. Hoje o time está na 12ª colocação com 27 pontos e vem de 9 jogos sem vencer no Campeonato Brasileiro. Com 4 empates e 5 derrotas nesse período. Ou seja, o último resultado foi 1-1 contra o Curitiba em casa, deixou a torcida bastante frustrada e irritada, o que preocupou o torcedor cada vez mais. Então, era um jogo que não era momento para o São Paulo empatar ou até mesmo perder. Era momento para o São Paulo ter vencido aquele jogo, não venceu. E o momento de retornar à vitória é esse domingo contra a Chapecoense. Bom, do outro lado, um adversário em situação dramática, a Chapecoense é a lanterna isolada do Campeonato Brasileiro com apenas 11 pontos em 23 rodadas. Uma vitória, 8 empates e 13 derrotas. As projeções estatísticas aí apontam mais de 98% de chance de rebaixamento da Chapecoense. Então praticamente já é dado como certo retorno do time para a Série B. Mas eu diria que uma atenção muito forte nesse jogo. Não dá para menosprezar esse time da Chapecoense. No último jogo, mesmo pior, sendo uma equipe pior, ela conseguiu e buscou um empate 3 vezes contra o time do Bahia, que briga lá em cima na tabela, e o duelo ainda conseguiu terminar em 3-3 lá na Arena Condá. Foi um jogo de 6 gols, muita entrega e uma Chapecoense brigando até o final, mesmo matematicamente já ali praticamente quase rebaixado. Então não dá para o São Paulo tentar relaxar nesse jogo mais uma vez, como vem relaxando sempre que entra no segundo tempo aí contra os times do Campeonato Brasileiro, do Brasileiro. Então isso já é um alerta para o São Paulo. O time da Chapecoense não tem nada a perder, jogando em casa, cheio de fome para tentar dar pelo menos um ar de melhor ali para sua torcida e não terminar esse Campeonato Brasileiro aí como uma vergonha, como sendo o pior time que já passou no Brasileirão. Então, historicamente, o São Paulo tem ampla vantagem sobre a Chapecoense em campeonatos brasileiros. O tricolor costuma sair na frente na maioria dos confrontos entre os clubes ao longo dos anos, mas esse retrospecto pesa
pouco diante do momento atual. Então é um São Paulo que não vence há 9 rodadas e simplesmente não pode entrar em campo confiando somente no retrospecto e porque acha que a Chapecoense está morta ali no campeonato. Não é bem assim. São Paulo tem que respeitar o time adversário e entrar em campo com ar de vencedor. Precisa mostrar vitória nesse jogo contra a Chapecoense. Preciso mostrar então aqui um pouco aqui a escalação do time para vocês, como que o São Paulo entraria em jogo aí contra o time da Chapecoense. Bom, provável escalação aí no caso seria Rafael. Essa é uma escalação aí que tô tirando por base do que eu venho acompanhando. Então vamos lá, Rafael, Lucas Ramon, Domingos Duarte, Arboleda e Iago, lá na lateral esquerda. Aí a gente teria Pablo Maia, Danielzinho, Marcos Antônio, Luciano, Caleri e Arthur. Bom, essa aí no caso seria uma formação de 4-3-3. Não sei se o Dorival vai assim, mas foi o que eu coloquei aí, baseado nos últimos jogos e do que o São Paulo tem à disposição no momento. Então eu acredito que o São Paulo pode sim ir com essa escalação, mas o São Paulo precisa entrar para vencer desde o início do jogo e não afrouxar no segundo tempo. O São Paulo precisa ter esse cuidado imediatamente, sempre no segundo tempo, e olhar para as bolas aéreas. Provavelmente o time da Chapecoense deve estar olhando para esse retrospecto do São Paulo nas últimas rodadas do campeonato. Então, minha gente, São Paulo precisa mostrar evolução quanto a isso e o Dorival precisa ficar de olho nessa questão aí. Bom, já no São Paulo existem alguns problemas. O ataque do São Paulo está zerado há 3 jogos seguidos. O ataque, quando eu falo, é a equipe de atacantes do São Paulo. Só zagueiro e volante estão marcando nos últimos jogos. Os atacantes, mesmo de ofício, não vem marcando nos últimos jogos nesse Campeonato Brasileiro. Caleri sem conseguir finalizar com perigo já faz algum tempo. Marcos Antônio anulado nos últimos jogos. Então é uma fragilidade nas transições de bola de São Paulo e principalmente na bola parada, onde eu acabei de falar, o próprio gol do empate ali do Curitiba veio de uma bola aérea mal afastada do São Paulo e da zagueirada. Então o São Paulo precisa focar nesse jogo aéreo. O próprio Dorival Júnior admitiu que o time ainda busca uma melhor condição, mas Dorival, você já vem treinando há tanto tempo e ainda está buscando uma melhor solução? Você precisa melhorar esse time aí. A gente já falou sobre isso, sobre essa questão. Já sobre o time da Chapecoense, o destaque ofensivo tem sido o meia Giovanni Augusto, autor de gols e assistências decisivas nas últimas rodadas, além de Marcelinho e Túlio Duarte. Então o São Paulo precisa ficar de olho nesses jogadores, que eles balançaram a rede ali contra o Bahia. Provavelmente são bons jogadores, não são tão ruins assim. Então o São Paulo precisa estar de olho nesses jogadores específicos aí do time da Chapecoense. Já do lado do São Paulo, o Dorival vem tentando encontrar uma escalação ideal, né, para romper esse jejum aí de 9 rodadas sem vencer. E eu, como eu coloquei ali o campinho, acredito que aquela será a provável escalação. E é sempre bom ficar de olho aí na escalação antes dos jogos. Mas o cenário geral é um técnico sob pressão, testando alternativas aí para o São Paulo tentar sair desse mau aproveitamento aí no Campeonato Brasileiro. Bom, o que estaria em jogo? Esse jogo tem um peso duplo para o São Paulo. É a chance de finalmente encerrar um jejum de 9 jogos sem vitória e estancar essa sangria numa temporada que já foi de 3 treinadores diferentes. Ou seja, então uma vitória fora de casa contra o Lanterna seria o mínimo esperado, mas o retrospecto recente mostra que esse mínimo esperado não tem sido garantia de nada para o São Paulo. Então o São Paulo precisa ficar de olho aí nesse jogo da Chapecoense, com muita garra, enfrentar esse time da Chapecoense, chegar e vencer esse jogo. Já para a Chapecoense, mesmo com o rebaixamento praticamente selado nas contas e nas estatísticas aí, o time vem mostrando que não vai entregar os pontos assim de graça. É um resultado positivo contra um clube grande como o São Paulo, seria um baita respiro para o time da Chapecoense, principalmente para dar um pouco mais de moral para a equipe e para a torcida deles. Então, São Paulo, esse jogo pode ser uma grande armadilha para o São Paulo e vocês precisam ficar de olho nisso e tentar vencer esse jogo o máximo que vocês puderem, porque o São Paulo normalmente costuma entregar jogo fácil. Então,
Apesar de que eu tô falando que é fácil, acredito que não vai ser fácil, porque o time de São Paulo também não é lá essas coisas todas, né? Porque o São Paulo, olhando para a tabela e pensar que vai ganhar simplesmente assim, porque o adversário está em último, pode cometer um erro gigantesco. E não é isso que a gente da torcida tricolor quer que o time cometa. Cometer um erro grosseiro desse. Não é momento para isso. A Chapecoense, então, ela está lutando pela sobrevivência e está jogando dentro de casa. Então, São Paulo precisa ficar de olho nesse ponto aí. São Paulo precisa entrar para vencer um jogo que não vai ser fácil, mas que todos os outros times estavam vencendo a Chapecoense. O último contra o Bahia não teve sorte. Creio que o time da Chapecoense ele está querendo crescer. Então, domingo não é jogo para administrar, é jogo para competir. Competir é jogo para ganhar. Porque o São Paulo precisa parar de olhar para a tabela como que quem está fazendo conta. Então precisa começar a olhar para o adversário como quem vai entrar em campo para vencer. O São Paulo, então, precisa de uma atuação. Não precisa só de uma atuação. Não precisa ser perfeita contra o Chapecoense. Precisa de uma atuação madura o suficiente para ganhar o jogo. Então, e aí, torcedor? Deixa aqui nos comentários o que você acha desse jogo sobre São Paulo e Chapecoense. Meu palpite aí que será 2-1 para São Paulo. Fazendo aqui uma enquete aqui, deixa o placar de você. E se esse vídeo te ajudou a entender o momento do Tricolor, deixa também um like, comenta e se inscreva no canal Futebol Tricolor. Vou estar trazendo o pós-jogo da partida logo após esse jogo de domingo. Então me ajude a crescer no canal. Peço a ajuda de vocês. Nós vamos vencer. São Paulo 2-1. E nisso vai trazer tranquilidade pro time aí pra gente poder estar respirando nesse Campeonato Brasileiro e poder andar de mãos dadas aí, quem sabe com a Sul-Americana chegar numa possível final. Pois em setembro tem jogo contra o Boca e nós vamos com tudo para esse jogo que eu tenho certeza que a torcida vai gostar. É um jogaço, mas primeiro vamos olhar para o Campeonato Brasileiro. Então se inscreva, deixa o like, conto com vocês. E é isso aí, torcida tricolor. Valeu, até a próxima. Até